Boa Tudo noite, bem, Carol. Carlos? Boa Tudo bem? noite. Tudo Que bem, graças a legal. Deus. Muito feliz, viu, de você ter aceitado o convite para a gente fazer esse bate-papo. Você tem, Obrigada. assim, tem um conhecimento gigantesco aí para passar e a gente, que eu estava falando, a gente tem um litoral enorme, né? Mas às vezes as pessoas não conhecem, né? As pessoas não têm ideia, às vezes, da grandeza, né? De tudo isso, do nosso litoral. Então, o seu trabalho é um trabalho muito bacana, muito legal. E tem que ser, assim, massificado, mais ainda, né? Tem que estar sempre. O Brasil inteiro tem que estar conhecendo esse trabalho, entendeu? E eu fico feliz, Obrigada. né, de a gente estar podendo bater esse papo, tá? Seja bem-vinda. Eu vou ler um pouquinho aqui do seu, do seu currículo antes de você começar a explanar um pouquinho, tá bom? Tá bem. Pessoal que está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentar aqui a Carol Chios, direto lá de Garopaba, né? Presidente do Instituto Monitoramento Mirim Costeiro. Sua paixão pelo mar a fez sonhar em transformar crianças em guardiões do oceano. Oceanógrafa de formação, idealizou o projeto Monitoramento Mirim Costeiro durante o seu curso de graduação. Possui pós-graduação em peraí, Economia e Gestão Pesqueira, né? Mestrado em Agroecossistemas e planeja fazer doutorado em Educação para trabalhar com crianças, né, da rede estadual, é isso? Da rede pública, né? A rede E pública. como fala um pouquinho da sua jornada, né? Você é daí de Santa Catarina mesmo, da onde que é a Carol, e fala um pouquinho dessa história de transformar crianças em guardiões do oceano. Eu achei incrível isso. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Carlos, para participar aqui da Obrigado. live, para a gente trocar um pouquinho, né, da nossa experiência, da nossa história e falar um pouquinho da nossa missão também, né, que é uma missão de vida, na verdade. E que a gente se Sim, dedica aí com todo o amor do mundo para poder cumprir, né, com esse sim. propósito. Então, na verdade, eu não sou catarinense, eu sou gaúcha, mas me Legal. considero mais catarinense que gaúcha. Eu nasci em Caxias do Sul, na Serra, né, Ai, Caxias. gaúcha, mas em Caxias. Até nesse momento eu tô Legal. aqui agora porque eu vim visitar minha mãe Oh, e eu conheço, saí lá sabe quem é da. aí? O Jaime Ah, Rocha, né? Tem o Jaime Rocha que sim, tem a hamburgueria. Quando eu tava sim. dando a volta ao Brasil correndo, eles me receberam aí, me fizeram, Ah, que legal. organizaram lá um time de pessoas para me receber. Foi muito legal. Que show, que bom saber. Então, eu nasci em Caxias, mas desde pequena, né? Minha família sempre foi de acampar e frequentar as praias do litoral catarinense. E eu lembro como se fosse hoje, assim, o dia que a gente chegou em Garopaba e viu aquele mar. E era assim, tipo, o paraíso e podia entrar até o fundo sem problema de se afogar, água clara. E eu falei, gente, isso aqui é incrível. Eu tinha 6 anos. E Nossa, daí, aquilo. todo verão a gente começou a ir para lá, e daí meu pai construiu uma casa depois de uns 4 anos, e meu sonho sempre foi morar em Garopaba, porque eu sempre vi aquele lugar como um porto seguro, assim, onde eu podia ter muita liberdade para fazer muita coisa na natureza, e lá de fato tem muita opção também, né? Com a nossa costa recortada, Sim, tem vários tipos de praias, tem lagoas, tem dunas, tem cachoeira, tem para é todos os maravilhoso. gostos, né? E lá que eu me conectei um pouquinho mais ainda com o mar, né? Comecei a surfar, comecei a mergulhar, fiz o meu curso de mergulho com 15 anos. E a partir daí foi assim uma virada de chave, porque eu já sabia que eu queria trabalhar com natureza, mas não sabia ainda exatamente qual área da natureza, né? E depois do Certo. curso de mergulho, de ter a experiência de ficar embaixo da água, escutar, né, a vida marinha e ver tudo aquilo assim na minha frente, falei, gente, eu acho que eu pertenço ao fundo do mar. Eu quero Que morar legal embaixo da isso. água. Então, Pô, foi muito muito uma bom. conexão muito forte, assim. Daí eu comecei a procurar as opções que tinham, né, de cursos, daí descobri a oceanografia
e eu vi que tinha 4 áreas, né, de estudo, da geologia, da biologia, da química e da física. Falei, nossa, dá para estudar tudo dos Nossa. oceanos. Então, eu Isso acabei tudo fazendo. dentro do mesmo curso, Sim, dentro de sim. oceanografia. Pô, que Isso, legal. tem essas 4 áreas, né? Então, tu acaba estudando um pouco de cada assunto, né? Cada uma das áreas. Sim, E daí, acabei fazendo o curso em Itajaí, que era mais próximo de Garopaba, então já tinha casa lá, já queria morar lá, então eu passava metade da semana em Itajaí, metade em Garopaba. E depois que eu me graduei, assim, eu acabei indo para Espanha fazer uma pós-graduação lá em é, Barcelona e depois voltei para o Brasil. E durante o curso eu lembro assim tudo que eu ia aprendendo de forma nas práticas, principalmente quando a gente ia a campo, né, fazer saídas de campo, eu pensava sim, assim, poxa, isso que eu estou aprendendo aqui de forma prática ia ser muito importante as crianças terem essa oportunidade desde a escola, porque eu tive que procurar um sim. curso específico, uma faculdade para aprender coisas tão simples como do que é feito a areia da praia, como é que se formam as ondas, as marés, né, porque Então, que que existe coisa toda essa louca. dinâmica. Sim, E daí foi muito legal, assim, porque eu ficava pensando a importância das crianças, principalmente que moram no litoral, já se aproximar e saber sobre isso desde pequenos, né? Mas depois sim, acabei fazendo a pós-graduação. Quando eu voltei para o Brasil, que daí eu falei, bom, agora é a hora de começar a desenvolver aquela ideia, né, de começar a envolver mais as crianças com a preservação do litoral que elas moram. Daí já estava em sim. Garopaba morando. Organizei o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias em 2011, quando eu voltei. E quando eu estava organizando uma rede lá, cada praia ia ter uma equipe, estava assim, tipo, mais de 10 associações engajadas, um monte de praias. Sim. E eu falei, poxa, agora é a hora de a gente aproveitar esse momento e não fazer só uma ação pontual, mas já propor algo mais a longo prazo, envolvendo educação, escolas, né? E daí Sim. sentei um dia e escrevi o projeto do monitoramento mirim costeiro, né? Ele se concretizou ali no computador e Nossa, começar a tentar viabilizar ele. Daí começamos em sim. 2012 com um edital que a gente aprovou na Fundação Banco do Brasil. Que E daí legal. não Isso, paramos. e assim, você teve muitos desafios para implementar isso. Né? Você resumiu aí, mas teve muitos desafios para colocar isso em prática, né? Em relação, por exemplo, Foi bem. à, Ainda à é, parte né? Na pública, verdade. né? Convencimento, sabe? Essas coisas todas que a gente Sim, sabe, né? sim, Que sim. eu estava olhando no Brasil o tamanho do nosso litoral. Eu tive a oportunidade de percorrer correndo, né? E eu ficava pensando, né? Existe poucas, eu não sei se eu estou enganado, mas existe poucas universidades, cursos, que nem você está falando, que teve que buscar algo muito específico para aprender coisas simples, né? E deveria estar justamente aonde, né? Que é na parte inicial, que é na escola, né? Logo no Sim. início da vida, para quem mora ali no litoral, aprender, conhecer e a valorizar a importância da onde ele está morando, né? Sim. Esse é o maior intuito, né? O maior propósito do nosso projeto é esse, é aproximar as crianças do litoral da praia, do ecossistema onde eles moram, que é a costa, né? A zona costeira, Sim, só que de uma forma lúdica, de uma forma que eles se conectem com esse lugar, fazendo pesquisa, descobrindo coisas novas, descobrindo que sim, aquele lugar é incrível, que é cheio de tesouros, né? Como a areia que parece um cristal, como eles falam. Nossa, parece um diamante. sim. Então, quando eles olham Que no mini legal, microscópio, um grãozinho ampliado 60 vezes parece um diamante, né? que Então, legal. isso é justamente proporcionar essa vivência que eles descubram, que seja algo muito incrível para eles, né? E a ciência, a pesquisa, ela é um instrumento muito poderoso para isso, na verdade, né? A gente Sim, acaba só fomentando por meio das ferramentas esse elo, essa conexão ali das crianças descobrindo por si mesmas, né? O que é aquele lugar, como que ele sim, é dinâmico, como que ele funciona, como que ele responde ao nível do mar, às ondas, às marés, né? A interação da água com a costa. A gente tenta sim. proporcionar esse aprendizado da forma mais prática, lúdica e interessante possível. Que bacana. E aí, Garopaba, ela tem um engajamento maior, né? Eu
Eu fiquei feliz de estar aí. Eu fiquei pouquinho aí, 4 dias só, né? Pois é. Mas deu para notar, por exemplo, que a nossa amigona Sheila Flores, me apresentou Sim, um pouquinho de Garopaba e assim, deu para perceber o tanto que as pessoas se engajam ali para estar protegendo, né? E acho que esse modelo tinha que estar no Brasil inteiro. A gente vê que não é no Brasil inteiro, no Brasil tem muitos lugares que estão abandonados, na realidade, né? A gente vê sim. muito lixo, a gente vê muito lixo nos lugares. Eu estava até comentando ontem que quando eu passei, por exemplo, pelo litoral do Nordeste, eu não vou falar o nome, mas em alguns lugares, eu via esgoto mesmo, a céu aberto, e de repente eu via pescadores, barcos de pescadores. É uma coisa assim que não encaixa, né, na nossa visão de respeito a essa natureza, não encaixa, né? Você vê jogando detrito naquele mar, onde que vai ser a fonte do alimento das pessoas. E ao mesmo tempo você vê restaurantes lá, fantásticos tal, vendendo o quê? Coisas do mar. Então, alguma coisa não está encaixando. Então, deveria ter no Brasil inteiro esse engajamento, né? Com certeza. Qual que é a sua visão em relação a isso tudo, né? Por isso que a gente foca na educação, né? Porque a gente acredita que ela tem que esse processo, essa conscientização, essa conexão do indivíduo com o lugar que ele mora para ele se apropriar e aprender a cuidar, né? Entender a importância desse lugar para daí cuidar dele, ele tem que ser fomentado desde a infância, do processo formativo do indivíduo, né? Do ser humano. Certo. Então a gente trabalha muito com essa base, porque a gente acredita muito que quando a gente planta aquela sementinha na criança, ela tem muito potencial de se desenvolver ao longo da vida dela. Ela não vai mais esquecer aquele momento, aquele aprendizado, aquele momento que ela olhou na lupa e viu, aquele uau, descobri algo incrível, É, fica, né? E lá na é frente aquilo eterno. vai se desdobrar de várias formas, né? Sim. Então, a gente acredita muito nesse trabalho de base, de oportunizar esses momentos de conexão e de aprendizado, e a ideia é que justamente isso possa ser replicado ao longo da costa, né? Então, a metodologia que a gente desenvolveu, ela foi um piloto em Garopaba para a gente testar a implementação dela, a eficácia, né? E como ela foi se consolidando ao longo do tempo e se demonstrou prática e que pudesse ser também replicada em outros locais, então, a gente pensou na possibilidade de poder disseminar isso, né, na costa brasileira, no máximo número de locais que a gente pudesse. Então, essa virou nossa missão enquanto Instituto Monitoramento Mirim Costeiro, criar uma rede de Entendi. guardiões mirins dos oceanos, né? E em Sim. 2017, a gente foi certificado pela Fundação Banco do Brasil como uma tecnologia social. Então, isso nos certifica Certo. como uma metodologia que ela é inovadora e ela tem esse potencial de ser replicada, né, em escala. Então agora a Sim. gente está nessa missão aí de capacitar novos educadores, de passar, né, essa prática adiante, de ensinar Que como legal. aplicar isso com as escolas, justamente para tentar que outras localidades, outras instituições possam estar replicando, né, usando essa Sim. mesma metodologia. É Porque a porque o gente vê pessoal assim, chegando aí. é bem complicado ver a comunidade realmente, às vezes, por essa falta de conexão, ela não entende, né, que a ação de hoje, do simples ato de jogar aquele lixo ali, vai estar repercutindo, né, a longo prazo e nas futuras gerações também. Então, essa falta de Sim. consciência é uma questão de, às vezes, não ter tido a oportunidade de entender essa conexão, né? Que Sim. tá tudo interligado, que tudo toda ação tem uma reação, né? E que É. isso vai estar repercutindo na própria família, né? Nas crianças que estão vindo por aí. Então, é complicado mesmo. Mas a gente não pode Ó, desanimar, né? com certeza. Ó, quem está chegando aqui, ó, tem o Leandro de Silva, Thiago Montanari, o seu Luigi Rotuna é um grande empreendedor no sul da Bahia, em Porto Seguro, e ele faz várias ações justamente até para estar preservando a costa lá, né? É um grande Que parceiro legal. lá em Porto Seguro. Seja bem-vindo, seu Luigi. É, o Pablo Ultra, o pessoal da EcoSurf, você conhece aí, né? Claro. Fran Caillé,
Ista de Douglas, assessoria. Quem quiser fazer pergunta para a Carol tá, direto de lá de Garopaba, ela tem um projeto aí de transformar crianças em guardiões do oceano. Olha que incrível, gente. Vocês imaginam passar da base, né, as crianças já ter esse respeito e ter essa atitude de ser guardiões do oceano. E isso daí, a longo prazo, a gente vai tá colhendo vários frutos bacanas de preservação do oceano e do nosso litoral, né? Não só do oceano, mas tudo que está associado, né, ao oceano. E eu muito feliz, Carol, muito feliz de ver esse trabalho, parabéns. Quem quiser fazer pergunta para a Carol, pode fazer pergunta aí, gente. Vamos lá. Ele está falando parabéns pela live. Obrigado, seu Luigi. Lá em Porto Seguro... Vamos levar esse projeto lá para a Bahia. Aí, seu Luigi. Depois eu vou colocar o seu Luigi em contato com você, que ele é uma pessoa incrível, de verdade. É uma pessoa que não fica no discurso, ele está lá sempre engajado com toda a área do Litoral Sul. Esse ano aqui seria o 10º ano, né, por causa do desafio das 1000 milhas, o meu 10º ano lá com ele. Eu fiz vários desafios lá e o seu Luiz sempre está engajado com a comunidade de Porto Seguro. Isso é o que tange a meio ambiente, parte social, né? Então, ele entende, ele está na área de turismo, né? Ele está lá com hospedagem perto da aldeias indígenas Tapachós, então ele tem todo o cuidado ali no entorno. Então seria muito bacana você estar essa conexão aí, junto com o seu Luigi, levar esse projeto para lá, que ele vai é a pessoa certa para abraçar o projeto também, tá bom? Eu lembro uma vez que eu fui fazer um desafio lá em 2014, que eu estava me preparando para ir correr em Madagascar, na ilha de Madagascar. E ele me deu a hospedagem lá, eu fiquei. Eu fiz a finalização dos meus treinamentos lá, correndo em aldeia indígena, na areia de praia, né? E lá nas trilhas de terra. E aí a gente tem uma ONG lá chamada